Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos aí ao canal Vida Gringa, é muito bom estar aqui com vocês. Nós vamos tentar fazer uma live aí todo domingo para a gente fazer um desdobramento de tudo que aconteceu na semana, porque muitas pessoas trabalham, não têm tempo de participar de todos os nossos vídeos. Cara, nós estamos fazendo basicamente vídeos, 3 vídeos por dia, 6 da manhã, para que você já acorde com o pé direito, 4 da tarde e 20 horas. Então a gente está fazendo isso aí, mas mesmo assim tem muitas pessoas que perdem, não conseguem assistir tudo e assistem, mas não conseguem entender. Então todo domingo a gente vai tentar juntos explicar o que realmente está acontecendo nessa jogada, né? Por exemplo, nós temos no domingo a nossa live que é chamada, o nome da nossa live é Checkmate, né? A live do Checkmate é todo domingo a gente fazia essa live, né? Por muitos anos, eu diria, uns 3 anos direto nós fizemos essa live às 4 da tarde. Então a gente vai voltar a fazer a live do Checkmate para botar você no que está acontecendo. Por exemplo, nós temos nesse momento os aloprados, os nervosinhos, os imediatistas, vários petistas na lives, vários esquerdistas aloprados porque sabem que o Lula é uma derrota. E o que acontece? Quando o Lula, né, e seus esquemas, sua quadrilha, eles colocaram o Bolsonaro inelegível, o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro ele já tinha se preparado para isso, né? Já tinha se preparado para isso. O cara fala assim, mas Fábio, onde é que está o checkmate? Bom, checkmate só não vê quem não quer. O Bolsonaro fora, né, aquela carta fora do baralho, ele joga por trás, ali nos bastidores. Aí você tem o que a gente chama dos 3 amigos. Se você colocar o Bolsonaro nos bastidores, você colocar o Tarcísio e o Zema, cara, é imbatível em 2026. Claro que ainda é cedo para falar disso, nós estamos ainda faltando vários anos para chegar a isso, mas o que nós podemos ver hoje é essa jogada que é um checkmate. Se a gente olhar e fazer uma análise sobre a eleição agora, nós tivemos o Lula com 60 milhões de votos e Bolsonaro perdeu por 1 milhão de votos. A diferença é de 1 milhão de votos. O que é 1 milhão de votos? Quando 30 milhões de pessoas nem votaram. 30 milhões de pessoas não votaram. Eles simplesmente nem foram às urnas, ou mais ou menos 5 milhões foram às urnas e votaram em branco. Ou seja, a diferença foi 1 milhão. E 30 milhões nem votaram. Aí, quando você entende que 30 milhões nem votaram, e 58 milhões votaram para o Bolsonaro, então você tem, só para a gente fazer uma matemática rápida e lógica, 30 milhões que não gostavam do Bolsonaro e nem do Lula, e você tem 58 milhões que não gostavam do Lula, né? Votaram no Bolsonaro porque ou gostavam do Bolsonaro ou não gostavam do Lula. Então nós temos aí uma matemática simples, né? Mais de 90 milhões de pessoas que simplesmente não gostam do Lula. Algumas delas não gostam do Bolsonaro. E para a gente fazer uma análise ainda mais detalhada, dessas 60 milhões de pessoas que votaram para o Lula, a gente pode dizer claramente que 20 milhões talvez sejam petistas de verdade. As outras 40 milhões são os manipulados. São o pessoalzinho da Globo, o pessoalzinho que deu ouvido ao pessoal do MBL, o pessoalzinho que deu ouvido à direita limpinha, o pessoalzinho que deu ouvido ao sistema, que caiu na armadilha de que Bolsonaro é malvadão, Bolsonaro é genocida, Bolsonaro é aquilo, aquelas invenções mágicas, né? Eu conheço idiotas funcionais que vinham comentar comigo sobre o Bolsonaro ser um canibal. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, vocês... o nível da ignorância de vocês é tanto que não dá para a gente discutir. Eu não tenho como discutir com pessoas tão ignorantes. Vocês têm que conversar com uma égua. Vai lá, conversa com um cavalo. Vai lá numa cerca e bate papo com um jumento, porque não tem como eu conversar com uma pessoa que me fala uma besteira dessas. Não tem como. Então, a mídia
colocou titica na cabeça de muitas pessoas. Se a gente fizer uma matemática simples, né, dessas quase 160 milhões de pessoas que votaram nas eleições passadas, nós dizemos que 140 milhões não gostam do Lula. Pessoal, 140 milhões de pessoas não gostam do Lula. Sabem do que Lula fez. Eles sabem. Só que foram manipulados, muitas delas, etc. Então, se o Bolsonaro está fora do jogo político, porque você tem aí, o Bolsonaro ainda não está fora 100%, mas ele está 99,9% de chance de estar fora de 2026. Então a gente tem que usar o cenário de que Bolsonaro esteja fora. Bolsonaro estando fora, o que acontece se Bolsonaro está fora? Você vai ter Tarcísio e você tem Zema. Uma chapa Tarcísio e Zema, ela consegue levar todos os bolsonaristas e ela consegue levar todos aqueles que não votaram para o Bolsonaro, mas não gostavam do Lula, mas tinham um problema estético do Bolsonaro. Tinha um problema de loucura, titica que colocaram na cabeça deles. Então, qualquer pessoa entende que uma chapa Tarcísio e Zema, ela destruirá Lula em 2026. Qualquer pessoa vê isso. Só que não é nem difícil de você chegar a essa conclusão. Quem é que está aqui? Você fala, Fábio, olha, realmente, uma chapa, Tarcísio e Zema, e Bolsonaro os apoiando por trás, nos bastidores, é um checkmate. Não tem como Lula ganhar de Tarcísio e Zema. Quem é que concorda com essa tese? Se em 2026 você tem Tarcísio como presidente, Zema como vice, ou Zema como presidente, Tarcísio como vice, ou Zema como presidente, Michele como vice e Tarcísio apoiando a chapa Bolsonaro, a chapa Zema. Você diz que, Fábio, não tem como o PT vencer dessa chapa com Bolsonaro por trás das linhas, apoiando esses dois. Coloca aí que você concorda com isso, bota eu. Não bota assim, Quem concorda, bota 1. Se você acha que mesmo com Tarcísio e Zema, o Lula consegue via reeleição, coloca 2. Eu quero ver sua visão sobre isso aqui, só para a gente entender. Bota aí. 1, se você acredita que ele seria imbatível. 2, você acha que Lula ganharia 2026 se Bolsonaro, se a chapa fosse Tarcísio e Zema, vice-versa, uma mescla. Olha, todo mundo aqui, entendeu? Todo mundo tá aqui que acredita que isso aconteceria. Então isso não é um checkmate? Isso não é um checkmate? Porque as pessoas ficam, mas cadê o checkmate? O problema é que você tá com a cabeça imediatista. Você tá com a cabeça de que Lula vai cair em setembro. Vocês têm que parar com isso. Vocês têm que parar com isso. Nós temos que entender o que é uma oposição. O que é uma oposição? A oposição é uma minoria que tenta lutar contra um governo de maioria. Sempre é isso. Isso é oposição. Aí o que acontece? O Lula, tudo indica que Lula virá para a reeleição em 2026. Existe uma chance do Lula ser impeachmentado? Existe, mas essa chance é muito baixa. É muito baixa. Então, tudo indica, se a gente fosse fazer uma aposta hoje e eu tivesse de colocar dinheiro, infelizmente eu teria que dizer que Lula ele virá como candidato em 2026. É o que está todo mundo vendo, é o que está previsto. Mas vai ter impeachment. Tomara que sim, mas ainda estamos distantes. O Lula caminha em direção ao abismo, mas ele está distante desse abismo ainda. Para que Lula caia nesse abismo, para que Lula seja impeachmentado, as coisas não estão funcionando para que isso aconteça. Não estão. Então a gente vê que cada vez que o Lula caminha a direção do abismo, a gente bate palma, a gente fala, mas ainda está longe do impeachment. Então, o nosso checkmate, nosso trabalho é a gente arrebenta em 2024, porque é uma eleição municipal. Você sabe que
essa questão da política municipal, ela ajuda muito depois a política nacional. Então, quando você tem uma vitória esmagadora nos municípios, você conseguirá, por exemplo, ter uma mudança na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, cara, eu vejo hoje no Brasil um cenário de grandes vitórias da direita. Eu vejo um cenário hoje no Brasil onde a direita vai arrebentar. E digo mais, está mais fácil a direita se perpetuar no poder do que a própria esquerda. É o que eu estou vendo hoje. As pessoas pegam uma esquerda, um Lula, que tem dominado o Brasil durante os últimos quantos anos você quiser dizer, o PT 40 anos de dominância, o PT com 4 mandatos seguidos de presidente, agora mais um mandato, eles dominando o Brasil inteiro, com a direita que começou ontem. Pessoal, a direita começou ontem. E a direita que começou ontem já tem mais deputados da direita do que o PT tem. A direita que começou ontem. Já temos isso. Aí, se você entende que o nosso trabalho é municipal e a gente elege 1.000, né, ali, vereadores, prefeitos, etc., dos municípios, e qual a visão para 2026? Todos os deputados vão à votação e 2/3 do Senado, a gente indo passo a passo, arruma o município, com o município bem arrumado, o PL é o partido que tem mais tempo de televisão, a gente pode usar isso a nosso favor, conseguimos eleger a maioria de deputados na Câmara. Imagina, nós temos 9 senadores hoje da direita ali no nosso Senado. Só 9. 9 de 81. Só que em 2026 vão a votos 2/3, 54. Se a gente conseguir colocar 32, só para você ter uma ideia, 32 de 54, um pouquinho mais da metade. Se a gente consegue eleger 32, nós temos, a direita brasileira tem no Brasil número suficiente para impeachment o Alexandre de Moraes. E isso em 3 mandatos. Em 3 mandatos. Que nós ficamos um na presidência, um mandato na presidência. Pensa nisso aqui. Nós tivemos um presidente no executivo. E com um presidente da direita, nós conseguimos, em 10 anos, ter a maioria no Senado e a maioria na Câmara. Hoje não temos a maioria, nós sabemos que a maioria na Câmara hoje são do centro, são os globalistas. Mas nós poderemos reverter isso. Nós poderemos, sabemos que a maioria no Senado também são globalistas. Mas também poderemos reverter isso, vai depender de cada um de nós. Mas a realidade é que 10 anos da direita, nós poderemos ter uma maioria esmagadora no Senado, na Câmara e a presidência. E as pessoas não estão vendo isso. Por quê? Porque eles querem ver o lado errado das coisas, querem ver o terrorismo, os profetas do caos, que tudo vai acabar, que o Brasil vai afundar, que a gente vai comer cachorro, que o Brasil vai virar Venezuela, isso, aquilo. Eles não estão conseguindo perceber que a direita está dando um avanço monstro, um avanço monstro. E, claro, que o Lula, porque o que as pessoas não entendem da política, eu tento explicar, e é difícil de explicar, porque as pessoas são crianças na política. Eu estou nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Eu cheguei aqui, o presidente era o Ronald Reagan. A gente vota para os presidentes aqui, e é um presidente da direita ganha, um presidente da esquerda ganha, da direita ganha, da esquerda ganha. A gente vem fazendo isso há anos. No Brasil, pela primeira vez, nós temos um presidente da direita, primeira vez. Então as pessoas não conseguem entender isso. As pessoas estão engateando. Engateando. Então, por exemplo, já viu aquele jogo da velha? Já viu o jogo da velha? O jogo da velha é assim. Não é o jogo da velha, aquele negócio que você mostra um X e uma bolinha? É isso que é o jogo da velha? Eu acho que é, né? Já esqueci até o nome desse negócio. Aquele jogo que você faz um negócio assim, aí você bota um X, aí o cara bota uma bolinha, você bota um X, o cara bota a bolinha. Como é que é o nome desse negócio? Como é que é o nome disso? Jogo da velha, né? Então o Fábio fala assim: a gente vai dar um checkmate. O checkmate é assim: você tá jogando o jogo da velha, o cara botou uma bolinha no meio, o cara botou uma bolinha do outro lado, e o cara, se botar a bolinha aqui,
ele fecha. Aí o cara vai lá e bota um X, pronto, ele não pode fechar. Se ele botasse o X no lugar errado, você fechava com a bolinha e ganhava, daria velha. Não é isso? Isso. Só que o Lula não tá morto. Desculpa, muitas pessoas acreditam que o Lula tá morto. Mas o cara que acredita que o Lula tá morto, mano, aí não vou discutir também, né? Não dá pra discutir. Então o Lula não tá morto. Então o Lula está vendo que tem um checkmate lá na frente. O Lula tá vendo. É igual um trem. O Lula é aquele trem desgovernado, né? É um trem sem freio. E lá na frente ele vê que não tem trilho. Acabou o trilho. Acabou. 2026 acaba o trilho do trem do Lula. Acaba. O Lula ou freia ou vai bater de frente e vai quebrar tudo. Então o que o Lula precisa fazer? O Lula, ele precisa armar de suas falcatruas, né, como o malvadão, e enganar a direita brasileira. É isso. Ele precisa dividir a direita. Ele precisa fazer com que esse time dos três amigos não funcione. Porque esse time é o home run. Esse time é o checkmate. Mas o Lula, o objetivo do Lula, ele não consegue parar esse time. O Lula não consegue vencer desse time. O Lula não consegue fazer nada contra esse time. Então o que o Lula vai tentar fazer é dividir a direita. Para a direita chegar em 26 e dividida. Por exemplo, o Tarcísio cometeu um erro. Cara, eu sou um dos maiores críticos do Tarcísio que você vai ver. Sempre aqui nas nossas lives, eu falava para você, olha, a gente tem que ficar de olho com o Tarcísio. Cometeu esse erro, cometeu esse erro. E eu sempre o critiquei, mas sempre foram críticas construtivas, pontuais. Você nunca me viu dizendo que o Tarcísio é um petista. Nunca. Por quê? Nunca vou falar isso, porque é obviamente que Tarcísio não é petista. É óbvio. Mas as pessoas que amavam o Tarcísio ontem acordaram dizendo que Tarcísio é um petista. Aí você tem pessoas como Janones, muito confiável, colocando Twitterzinho dizendo: valeu, parceiro Tarcísio. Você não tá vendo que isso aí é uma armadilha para te enganar? Você não reparou isso? O Tarcísio errou, errou. Errou feio. Agora, por que o Tarcísio errou? A minha crítica ao Tarcísio sempre foi que o Tarcísio é muito pragmático. O Tarcísio, ele foge da ideologia, ele abraça o pragmatismo. Então, ele é totalmente pragmático. Ele se encontra com Lula porque faz parte da política. Ele se encontra com Haddad porque faz parte da política. Ele se encontra com Schwab porque faz parte da política. Então, ele faz tudo isso e ele tenta evitar entrar em confronto ideológicos. Então, eu sempre reclamei disso do Tarcísio. Mas o meu posicionamento para não bater o martelo e falar, olha, ele é um globalista, olha, ele é isso, aquilo, é que você não sabe a fundo se isso tudo faz parte de um plano do Bolsonaro e Tarcísio, ou se o Tarcísio realmente é inocente desse jeito. Querer negociar com Lula. Lula é bandido. Você não negocia com bandido. Nos Estados Unidos existe uma lei que você não pode negociar com sequestradores. Não existe. Estados Unidos não existe você pagar. Como é que fala quando o cara é sequestrado? Ele. O dinheiro que o bandido pede, como é que é o nome daquilo? De vez em quando eu esqueço esse negócio aí. Como é que fala o negócio aquele? Como é que fala quando o bandido sequestra alguém e pede o dinheiro? Como é que fala aquele negócio ali? Refém. Não, não, não. Não o refém, o dinheiro. O resgate, né? Estados Unidos é proibido. Estados Unidos tem uma lei que proíbe resgate. Ou seja, fazendo isso, o cara vai, mas Fábio, se não tiver resgate, mata a pessoa. Não, porque nos Estados Unidos eles sabem que não tem resgate, então nem pede. Não existe resgate na lei americana. Então o que acontece? O que acontece é que a gente tem que entender que não tem negociação com Lula. Não tem. Não tem negociação com Lula.
Lula é comunista, não tem negociação. Agora, negociação com a direita limpinha tem. Negociação com o pessoalzinho do MBL tem. O que não existe negociação é com comunistas, não existe negociação. Então eu fico olhando às vezes pro Tarcísio e falo, pô, cara, isso aí é inocência, você quer negociar com o Lula, ou é uma jogada que você está querendo mostrar para o povo brasileiro que você não é bolsonarista, porque isso é uma jogada. Porque o Bolsonaro, sei que muitos de vocês não querem ver a realidade, o Bolsonaro tem uma rejeição muito alta. 30 milhões de pessoas que não votaram nas eleições, e a maioria das pessoas que votaram no Lula não é porque gostam do Lula, mas porque rejeitaram o Bolsonaro. Essa rejeição do Bolsonaro, quando o Tarcísio se distancia do Bolsonaro, ele consegue ganhar todos esses votos de rejeição ao Bolsonaro, a direita limpinha. E o Bolsonaro apoiando o Tarcísio ganha todos os nossos votos também. Então, por isso que eu ainda não bati o martelo dizendo, o Tarcísio é um globalista, o Tarcísio, ele é uma direita limpinha. Porque eu não sei se ele é inocente ao ponto de querer realmente bater papo com Lula, ou se isso é uma jogada para realmente arrebentar com a esquerda no futuro. E sem contar que, por exemplo, quem é que concorda que Tarcísio errou quando ele falou que estava 90% fechado com o Haddad e que eram parceiros? Quem é que... Eu acho que ele errou. Bota aí, errou. Quem acha aí? Quem acha que ele errou? Porque isso aqui vai ser uma live de bate-papo, a gente vai tentar... Eu vou tentar responder todas as suas perguntas, mas a gente tem que fazer esse cenário aqui, porque... Ó, quem acha que ele errou, bota aí, eu rapidinho aí. Ah, errou. Concordo, errou. Agora, esse erro... E se eu falasse para você qual que é pior? Pior seria apoiar essa reforma? Ou você fala assim, não, Fábio, pior de tudo seria alguém que vote pro Lula? Nós não votamos pro Lula. Graças a Deus, eu nunca votei. Mas a maioria de vocês não votaram pro Lula. Mas, Fábio, nós não somos políticos. O político tem que ter um conhecimento melhor. Nós votamos pro Lula porque nós fomos enganados. Ué, e o Bolsonaro? O Bolsonaro não votou pro Lula? O Bolsonaro não votou pro Ciro Gomes e pro Lula? Você acha que Bolsonaro acertou quando ele votou pro Ciro Gomes e Lula? Você acha que Bolsonaro fez certo de ter votado pro Lula? Não, o Bolsonaro errou. Mas todo mundo erra, porra! Todo mundo erra! O Bolsonaro votou pro Ciro Gomes e pro Lula. Eu nunca votei pro Lula. Então o Bolsonaro também errou? Errou. Todo mundo erra. Agora, o que aconteceu na situação do Tarcísio, na minha opinião? Na minha opinião. Eu falei para vocês um tempo atrás que precisamos ser pragmáticos, mas às vezes não é viver uma vida de pragmatismo. A gente precisa ter uma ideologia também. Entendeu? Precisamos ter uma ideologia também. Precisamos combater a questão da guerra cultural também. Mas a minha visão é o seguinte: quando a gente estava lutando para um presidente do Senado, eu discuti muito com vocês aqui que, por exemplo, quando eu discutia com vocês sobre o Senado, a direita resolveu apoiar o Marinho. Mas todo mundo sabia que o Pacheco iria ganhar. Certo? A direita resolveu apoiar o Lira. Todo mundo sabia que o Lira ia ganhar. Então, olha o cenário aqui para você entender o Tarcísio. Todo mundo sabia que Lira ia ganhar, a direita apoiou o Lira. O Lira é globalista igual o Pacheco, tá? Não caia nessas conversas de que Lira é conservador. Lira é igual o Pacheco, é farinha do mesmo saco. Só que a direita apoiou o Lira. Só que a direita não apoiou o Pacheco. Quando a esquerda, que a esquerda é muito experiente no Brasil, eles viram que Lira ia ganhar e viram que Pacheco iria ganhar, o que a esquerda brasileira fez? Apoiou o Lira e apoiou o Pacheco. Ué, mas como é que a direita e a esquerda apoiam a mesma pessoa? Ué,
É porque a esquerda sabia que Lira ia ganhar de qualquer jeito. Então, apoiando ou não ia fazer diferença. Então, o que eles queriam? Não vamos fazer inimigos. A esquerda foi pragmática. Votaram em favor do Lira para que Lira pensasse que eles estavam com Lira para que eles recebessem cargos importantes dentro da Câmara. Na minha visão, nós tínhamos que ter apoiado o Pacheco. Eu não gosto do Pacheco. Eu não tenho nenhuma simpatia para o Pacheco, mas eu sabia que Pacheco iria ganhar. Então a visão era, já que o Pacheco vai ganhar, se a gente apoia o Pacheco e finge sermos apoiador dele, nós vamos ganhar cadeiras importantes no Senado. A direita decidiu ir contra o Pacheco, perdemos, não ficamos com nenhuma cadeira, nada, nenhum cargo importante no Senado ficou para a direita. Por quê? Porque nós nos colocamos como inimigo do Pacheco. Nos arrebentamos. Então, eu acho que o Tarcísio, ele olhou para essa situação da mesma maneira. O Tarcísio sabia que essa reforma tributária iria passar. Então, o Tarcísio olhou e falou assim, cara, vai passar de qualquer jeito. Então, como vai passar de qualquer jeito, eu vou apoiar. Eu vou apoiar. Para que não haja narrativa, como ele falou, de que eu não apoiei. Eu acho que isso foi a cabeça do Tarcísio. Não estou dizendo que está certo ou errado. Eu estou dizendo que eu acho que foi dessa forma que o Tarcísio pensou. Como ele sabia que não tinha como parar, cara, a votação foi que 382. Foi uma votação monstruosa. Era uma votação para os globalistas. Então é claro que ia passar. E falei para você, essa reforma tributária vai chegar no Senado. No Senado, eles vão dar uma averiguada, porque o Senado tem uma qualidade muito superior à Câmara dos Deputados, você tem que entender isso. É uma diferença muito grande de um senador para um deputado. Um senador, supostamente, tem que estar muito mais bem preparado, uma condição muito maior, e etc. Então, o Senado é muito mais sério, digamos assim, do que a Câmara dos Deputados. Então, na Câmara dos Deputados, no Senado, na minha opinião, eles vão dar uma buscada ali e muita coisa vai ser trocada. Vão agregar coisas até pior e talvez tire algumas coisas ruins. Aí vai voltar para a Câmara vai dar uma pincelada e aí vão passar, vai voltar para o Senado, vai passar e o Lula vai assinar esse negócio, vai passar. Eu acho que isso vai acontecer. Mas eu acho que o Tarcísio viu dessa forma. Agora, a nossa opinião é, o Tarcísio errou? Errou. Por quê? Porque nesse momento ele tinha que ter sido ideológico e não pragmático. Mas eu entendi o que ele pensou. Eu entendi a intenção dele. Mas também a intenção dele foi como nós falamos no vídeo de ontem. Pode ser que o Tarcísio, junto com o Bolsonaro, eles concordaram nessa distância. Enganaram o sistema de que ele está se distanciando do Bolsonaro. Distanciando do Bolsonaro, ele consegue ter mais votos do outro lado. Então isso acontece. Então a gente precisa entender o que está acontecendo, que a gente não sabe o que está acontecendo. Não sabemos o que está acontecendo. Então, o Bolsonaro voltou e disse, ó, estamos 100%. Estamos 100%. Então, o que eu vejo é o seguinte, sim, o Tarcísio errou, na minha opinião, ele não tinha que ter sido pragmático naquele momento, ele tinha que ser, deveria ter sido ideológico, mas tudo bem. Errou. Mas isso não faz o Tarcísio um traidor. Isso não faz o Tarcísio um comunista, um petista. Ele errou? Errou. O Bolsonaro também errou porque votou no Lula. O Bolsonaro virou petista porque votou no Lula? Não. Não fez dele petista. Todo mundo erra. Muitos de vocês erraram votando no Lula. Então o Tarcísio errou. Só que o erro do Tarcísio era aquele erro que não mudaria o resultado. Ainda que o Tarcísio tivesse apoiado o Bolsonaro, tivessem juntos ali lutando contra a reforma teria passado, não teria mudado. Foram 382 votos. Não adianta, iria passar. Então é isso que a gente tem que entender. Foi um erro ou foi uma jogada do próprio Tarcísio junto com o Bolsonaro? Não sei. Mas ele, sem dúvida, foi uma jogada para a gente achar que foi um erro ou foi um erro. É isso que a gente tem que ver. Só que o Lula está se aproveitando disso. A esquerda se aproveitando disso. E está enganando você. Você está sendo enganado. Você que diz que Tarcísio é petista, você está sendo enganado.
Você está caindo numa armadilha aonde eles estão querendo dividir a direita. E como eu falei, uma coisa é você se juntar com a direita limpinha, outra coisa é se juntar com o comunista. Não tem como. São duas coisas completamente diferentes. Você não pode fazer isso. Então a gente tem que prestar atenção que é um jogo complicado e você vai se enrolar. Cara, quantas vezes aparece gente aí me chamando de comunista, petista, futebolista? Cara, um monte de maluco, um monte de aloprado. Então, se eu sou chamado de comunista quando qualquer comentário que eu faça que discorda da cabeça do cara, o cara me chama de comunista, você não acha que qualquer comentário que fizerem ao Tarcísio essa galera vai ficar chamando de comunista também? Porque essa galera tá assim, um monte de aloprado, que qualquer coisinha que você faz, o cara já é petista. Fala, pô, porra, eu petista? Nunca na minha vida votei pro PT. Na minha vida toda, todos os meus vídeos dando porrada no PT, e o cara me chama de petista. Esse cara é maluco. Esse cara é maluco, pô. Entendeu? Mas tem isso de monte. E o que a gente vai fazer? É a mesma coisa. Então o Lula, sabendo disso, ele pega a sua gangue e começa a dividir a direita. Ah, não, que o cara é petista. Porra, petista? Só porque ele fez isso? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Então a gente tem que ter a maturidade para entender que ele não é petista. Ele não é petista. E a gente falar dessa questão da tributária, cara, é complicadíssimo. Eu tô vendo técnicos dos dois lados. Um diz que é bom, um diz que é ruim, um diz que isso é bom, isso é ruim. Cara, ninguém sabe. Ó, provavelmente ninguém que está aqui na nossa live agora leu essas cento e poucas páginas dessa reforma tributária. E se leu, quantos entenderam? Então o negócio é muito complicado, não é nada tranquilo, não é um erro assim de você falar assim, não, o cara traiu, o cara é traidor. Não é um erro desse nível. Então eu que sou crítico do Tarcísio, talvez o maior crítico que você já conheceu. Esse pessoalzinho que tá xingando o Tarcísio agora, era o pessoalzinho que passava pano pro Tarcísio antes. Eu nunca passei pano pro Tarcísio. Eu sempre critiquei, mas eram críticas pontuais. E eu até gostei quando o povo ficou puto com o Tarcísio, por quê? Porque mostra que as pessoas estão acordando. Mostra que as pessoas estão dando puxão de orelha no Tarcísio quando o Tarcísio cometeu um erro. Cometeu um erro. Mas quando eu vi as pessoas dando puxão de orelha e aí indo para o outro lado, dizendo que Tarcísio é petista, aí já começou a errar. Aí começou a cometer erro. Uma coisa é você dar um puxão de orelha no Tarcísio para que o Tarcísio se toque que nós o elegemos com uma agenda conservadora. E não para ser uma pessoa pragmática para sempre. Então, puxão de orelha, acabou, puxão de orelha. Não é fazer com que o Tarcísio seja apedrejado para o cara virar petista. Não, pelo amor de Deus, né? Então você começou a cometer um erro. Aí foi um erro já. Uma coisa é a gente ter ficado puto e a gente ter puxado a orelha dele. A outra coisa é você começar a falar que o cara é petista. Pô, brincadeira, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí você tem o Salles está aloprado, o Salles está aloprado porque o Bolsonaro não o apoiou em São Paulo, então ele já está indo para cima do partido do PL, já está indo para cima de todo mundo. O Salles, ele tem que acalmar, ele está muito alopradinho. Bolsonaro já falou umas 3 vezes sobre o Salles, dizendo que ele está muito aloprado, dizendo que ele tem que se acalmar, que não é assim, que eles não escolheram ele para São Paulo porque tem um motivo. Você lembra do Abraham Weintraub, né? Supostamente a liderança da direita, o maluco, louco, ele acha que ele vai ser liderança da direita. Mesma coisa. Saiu do governo Bolsonaro dando pedrada, xingando, mas era assim, estilo do Salles. Lembrando, o Salles falando um montão, lembrando que o Salles trabalhava junto com o Dória, estava no governo Dória. O Salles criticando o Tarcísio, porque o Tarcísio tem várias pessoas no seu governo que são ali de aquelas direita limpinha e esquerda. Aí o Salles esquece que ele trabalhou no governo Dória, mano. Então, por exemplo, esse aqui é o problema. Então o Salles tem que relaxar. Porque a estratégia do Lula é romper a direita. Porra, não tá vendo isso? Mas não, ele quer dar uma de aloprado. Bolsonaro já falou umas 3 vezes que ele tá dando de aloprado.
Alguém falou aqui, o Fernando falou aqui, ó. O Salles vai ser expulso do PL. Fernando, eu tô começando a concordar com você, Fernando. Eu tô começando a ver também. Porque eu não sei se vocês lembram, o presidente Bolsonaro já umas 3 vezes falou: o Salles está aloprado. Tá aloprado, tá xingando todo mundo, criticando todo mundo. Por quê? Porque feriu o ego dele. E isso tá igual o Weintraub. O Weintraub, ele tava nos Estados Unidos. Cara, o Weintraub ia ser preso. Aí Bolsonaro, com aquele coração de mãe, ajudou o Weintraub. Mandou o cara para os Estados Unidos com um salário milionário, mano. Os caras faziam um salário gigantesco, ajudou o cara. Deu tudo pro cara. O cara voltou pro Brasil querendo ser governador de São Paulo. Ué, mas que porra é essa? Foi troca de favor? Não foi. Não foi troca de favor. E porque o Bolsonaro não apoiou ele, ele se revoltou contra o Bolsonaro. E ficou essa maluquice aí sozinho. Ficou sozinho. Ninguém mais assiste esse cara. E o Salles está indo pelo mesmo caminho. Pô, você aloprar contra a direita nesse momento, cara? Porque você não está sendo apoiado para ser prefeito de São Paulo? Mas, Fábio, o Bolsonaro, talvez o PL apoie o Nunes, mano. O cara totalmente ali, globalista, que a gente não pode confiar. Sim, mas eu vou dar ouvidos a você ou o Bolsonaro? Quem que eu vou ouvir? Quem é que sabe o que está acontecendo ali dentro? Você ou o Bolsonaro? Então, se o Bolsonaro está falando, olha, a gente vai apoiar o Nunes porque a gente não pode deixar o Boulos ganhar a prefeitura de São Paulo, porra, eu vou dar ouvido a você? Eu vou escutar o Bolsonaro. Falo, não, o Bolsonaro está certo. O Bolsonaro tem pesquisas ali dentro que mostra que realmente, para ganhar do Boulos, vai ter que ser, talvez, o Nunes. É isso que o Bolsonaro está falando. O Bolsonaro, nessa questão, está sendo pragmático. Você prefere botar o Salles e perder, ou prefere ter o Nunes, que não é de direita, e ganhar? Mas evitar ter um Boulos na prefeitura. Imagina Boulos na prefeitura de São Paulo. Você que é paulista, pelo amor de Deus, mano. Você não quer isso. Você não quer um invasor de terra como prefeito de São Paulo. Entendeu? Você não quer isso. Então o Bolsonaro tá falando o seguinte: olha, a gente pode botar o Salles, mas ele bota o número. Porra, não ganha, mano. Não fecha. Não vai ganhar. E se chegarem a essa conclusão, o Bolsonaro falou: a gente vai ter que apoiar o Nunes. Então a gente vai apoiar o Nunes. Não adianta chorar. A gente vai apoiar quem o Bolsonaro apontar, pô. Agora, fica de boa, cola com o Bolsonaro, que de repente a próxima vai ser sua. Agora, de que adianta atacar a direita? O Salles ficou como prefeito, muito bem votado, porque teve o apoio do Bolsonaro, pô. Vamos entender isso. Ele foi apoiado pelo Bolsonaro. Entendeu? Esse que é o problema. Mas é o que. Vai fazer o quê? Melhor do que Boulos. Entendeu? Então são jogadas, cara.